Mas eu vou mudar coisas, né? Eu já vou começar mudando coisas assim, porque é impossível não reagir ao que se escuta, né? Então eu vou começar dizendo, para que serve escola? Né? Assim, de verdade, as escolas não foram criadas com boas intenções, né? Quando tem a Revolução Francesa e os franceses decidem fazer escola em massa, e com toda a discussão de cidadania, era para controlar as pessoas, vamos falar a verdade. E quando os ingleses dizem, não, mas é uma boa ideia também, é porque eles queriam formar mão de obra e mercado de trabalho. Essa adaptação da escola é algo que a gente precisa discutir, para que serve a escola. E eu vou colocar, como os americanos dizem, os meus 2 centavos aqui. Escola deveria ser para dar significado para as pessoas, como de fato a nossa vida. É o que a gente busca. Eu me arrisco, olha que estou arriscando já, estou começando arriscando tudo, né? Colocando todo o meu dinheiro nisso. O sentido da vida é esse, é que a gente dê significado. Algumas pessoas vão ter significado através da sua família, outros através do seu trabalho. Cada um vai buscar um significado, uns vão ser cantores, outros professores, outros gestores, outros... Cada um vai tentar dar o significado. Por que eu acho que essa é uma discussão importante? Porque eu gostaria de começar sugerindo que a gente está fazendo tudo errado. E eu acho que algumas manchetes, eu vou ter que me virar, como essa que a gente viu na semana passada, que dizem a França voltará ao básico. O pessoal nem leu nas redes sociais isso, mas começaram a aplaudir. Disseram isso mesmo, muito bem, o português, a matemática, mais português e mais matemática, vamos deixar todo o resto, né, que não importa. Opa, como é que é? Que visão de educação, que visão de escola a gente realmente tem por trás disso? Então me chamou mais atenção a reação que as pessoas tiveram a isso, que necessariamente o que os franceses estão fazendo. E aí surge o que eu gostaria de sugerir a vocês, que é um paradoxo na educação. Tá, depende se você quer ser subversivo ou não. Eu vou fazer o meu primeiro momento não subversivo. Tá, é um paradoxo. Eu quero melhorar a educação. Então o que eu faço? Eu me concentro naqueles resultados que eu posso ver, tá certo? Tá. Evidência, tá certo? Tá. Aí o que eu faço? Bom, eu vou medir o que eu posso medir. Porque eu não posso medir, eu ignoro. Eu posso medir matemática em teste padronizado? Posso. Então tá bom. Eu posso medir ciência? Então tá bom. Eu posso medir alfabetização? Então tá bom. Tá, aí a gente já tem o PISA. Mas a gente tem muita outra coisa também que vem nessa esteira. Só que ao fazer isso, o cobertor é um só. O cobertor é curto. A gente sabe disso. O nosso cobertor é mais curto, com 4 horinhas, que muitas vezes não são nem isso. Nosso cobertor é muito curto. Então o que acontece? A gente faz menos artes, a gente faz menos esporte, a gente faz menos daquilo que dá graça para as crianças. Mas dá graça por quê? Né? E aí a minha contribuição de economista do desenvolvimento humano, né? Não só porque elas estão felizes, eu não acho que apenas uma coisa hedonista, eu acho que é o que dá significado, é o que faz elas quererem ir para a escola. Mas a gente faz pior, por quê? Porque a gente vive num mundo que é multilinguagem, a gente vive num mundo que é extremamente visual, conversado, olhado, iconizado, e a gente diz, agora abra o seu livro aqui, ou a fotocópia do livro, e você vai ter que ler e você vai ter que escrever. Mas eu queria falar. Não, falar não vai, né? Eu queria desenhar. Não, desenhar é para pequeno, você não desenha mais. Eu queria me expressar diferente, eu queria fazer uma canção. Não dá, você tem que fazer isso. Então, todo mundo que não está adaptado àquele sistema, que é o sistema possível da gente medir, a gente faz um desserviço a esses seres humanos, colocando um carimbo, você é ruim, você não presta e esse aqui não é o seu lugar. E a gente acha depois, né, que está acontecendo alguma coisa muito errada e a gente estranha quando deveria ser o óbvio. É quase a frase do Einstein. A gente está fazendo a mesma coisa, a gente tem esses resultados e a gente se surpreende com isso. Mas, bom, eu sei que eu só tinha 20 minutos, né? Então vou passar muito rapidamente. Na realidade, estou aqui para fazer publicidade do relatório, né? Uma propaganda.
né, do relatório, que vai muito em linha de tudo que já foi dito aqui. Então, apenas para reforçar, eu acho que a motivação é que a gente tem que reconhecer que o imperador, você sabe a história do imperador, que estava nu, né? O imperador está nu, mas a gente tem muita fumaça, a gente tem muita discussão, a gente discute muito sobre educação. Se a nossa educação fosse uma função direta do quanto a gente fala sobre educação, a gente estava bem, mas a gente tem que pensar sobre isso. Por que a gente tem tanta reflexão e alguma coisa não funciona? E aí eu me permito o meu momento subversivo, lembra que podia ser ou não podia ser? Talvez a gente não queira melhorar a educação. Talvez todo mundo que está aqui, hoje, aqui, e outros que não estão aqui, queiram. Tem muita gente que quer, mas talvez tenha gente que não queira. E talvez seja muito confortável para um país, eu repito, tão desigual como o nosso, que 1% dos mais ricos tem quase 30% da renda que se ganha durante um ano. Não estou falando de riqueza, que é muito pior a concentração de riqueza, e talvez seja isso. E talvez a gente esteja pulando de uma solução para outra, achando, né, a ilusão do progresso mantém a ordem, eu acho, é a minha visão. E a gente fica na ordem no progresso. Mas é uma ilusão. Sem essa ilusão, a gente não conseguiria ir adiante. Então, a gente tem a ilusão de que, claro, a educação vai resolver problemas que são problemas bem mais complicados do que isso. A gente pede muito da educação também. Mas, bom, tirando toda a parte de subversão, o que a gente tem, né, nesse estudo? A gente tem muita ideia concreta. A pesquisa foi um presente para mim e também para os pesquisadores, porque a gente conseguiu se debruçar sobre as evidências que existem sobre o papel não apenas das artes e do esporte. E a gente procura dizer, olha, tem algumas razões que a razão grande desconhece. E são razões de que, primeiro, é o mundão, né? Muita coisa, já vou colocar direto, tem muita coisa, tem muita alternativa de artes. Existem muitas possibilidades, e todos esses estudos que a gente viu, eles mostram que elas têm um impacto consistente, têm um impacto decisivo. Então, se vocês quiserem, eu posso falar especificamente sobre elas, mas o fato é de que todos esses estudos mostram que tem muitos benefícios, mas a gente não deve pensar só em benefícios. Opa, eu acho que eu fui muito rápido aqui. Deixa eu ver como é que eu volto. Com um triângulo aqui, eu deveria voltar. Tá, tudo bem. Vamos ver. Não era bem onde eu queria, parece que está faltando um slide ali, mas não tem importância, né? A gente testa, mas é assim mesmo que acontece, né? O que é fundamental? O fundamental é que a gente veja quais são esses benefícios. Então, música, ela é importante para o desenvolvimento cognitivo, tanto temporal quanto espacial das crianças. Quando você escuta uma música, você está imaginando coisas e você está sequenciando símbolos. Então a evidência ela é muito consistente nisso. Ela é consistente também de mostrar que atividades artísticas como drama possibilitam um engajamento das crianças que muitas vezes, senta aí menino e lê esse artigo e me diz o que você entendeu. Eu não entendi nada, você é um incompetente, você é um ignorante. Não, mas para aí, vamos fazer diferente? Quem sabe a gente pode fazer diferente? Vamos fazer um drama sobre algo e nós vamos planejar esse drama, nós vamos executar com seus colegas de uma maneira cooperativa e você vai ler e você vai pensar sobre o que queria dizer aquela pessoa quando estava expressando aquela ideia. Drama dá sentido. Artes, elas fazem com que você tenha um grau de reflexão que, às vezes, uma passagem ligeira, pedagógica, não resolve. Então, é o segundo ponto ali. Mas se você for pensar, as pessoas que estavam aqui hoje de manhã, quanto treinaram aqueles meninos para dançar, e tinha mão que ia para um lado, mão que ia para o outro, e passo que não sei o quê, e outro que vinha. Ou seja, a dança é coordenação, mas é persistência. A gente fala, como é que ensina persistência? Você ensina persistência criando um sentimento de autoeficácia fazendo. Você ensina fazendo. 10 minutos, tá? Não está todo mal. Mas o que a gente procura, e o que a gente procurou fazer nesse relatório foi fazer o registro na melhor linguagem de todas essas evidências.
Bom, eu passo evidência sobre a música, mas queria mencionar outras coisas. Queria mencionar que a gente viu que não apenas as artes são importantes, mas as artes, elas são importantes nelas mesmas. Não é porque você vai ser melhor em matemática, em português, que é importante. É importante porque aquilo é o que dá significado. É uma visão de ser humano. E as pessoas que sabem fazer algumas artes bem, são pessoas, são alunos, são crianças, são jovens que precisam ser valorizados por isso. E a escola precisa valorizar isso como importante. Ser humano é desenvolver algumas competências básicas, mas a gente não precisa empobrecer essas competências para dar um carimbo de que a pessoa está qualificada. O paradoxo disso é que, na realidade, ao fazer as artes, você melhora essas outras competências básicas. E a gente viu que, principalmente para o futuro, onde máquinas sim vão substituir pessoas com processos de automação, esse fenômeno já está acontecendo agora, apenas aquelas características tipicamente humanas vão ficar. Características que robôs não podem fazer, características como liderança, trabalhar em equipe, sentir o outro, imaginar o outro, alteridade. O Deep Learning vai tentar lá por 2034, essa é a promessa, de ter simpatia, mas as pessoas já fazem isso. Então, eu diria que as artes trazem o potencial maior de todos, que é o potencial de imaginação. E o que significa imaginação? Significa você se colocar no lugar do outro quando você está encenando uma peça, de você se colocar também no lugar de um terceiro quando você está cantando aquela música, de você fazer um story crafting, um artesanato da história, que você conta metade da história para os seus alunos e deixa eles emendarem a história de maneiras diferentes para ver se eles entenderam a narrativa, a lógica da história, mas você dá a possibilidade a eles, o potencial a eles de expressarem a sua individualidade também nisso. Então, esses fatores sinalizam que a arte é importante nela mesma, mas que ela tem fatores instrumentais, que ela é essencial, tem educação especial, por exemplo, as artes elas são fundamentais para você chegar em algumas crianças que de outro modo você não chegaria. No mundo hoje plural, não tem por que fazer uma educação monomodal e que a gente se espanta que as crianças não curtem aquilo, não querem aquilo, mas não curtem porque não tem um sentido. E aí a gente passou para o esporte. Para o esporte, tem uma mensagem que é principal. Educação física é apenas uma parte muito pequena da história. Por quê? Porque a gente deveria estar pensando em como educar para atividade física as crianças e os jovens, porque depois você sai da escola e você passa a uma vida sedentária. A importância de se ligar a atividade física com a saúde é algo que extrapola a sala de aula. Então, a primeira evidência forte é isso, é que existem tipos diferentes. Assim como existe a atividade esportiva apenas para a competição. Os benefícios são muito... Bom, não dá para ver, né? Mas é só uma brincadeira minha, só para aumentar e dizer, bom, é que a gente realmente não consegue ver. E o que acontece, a gente já discutiu bastante hoje sobre funções executivas, mas os benefícios que a gente procurou sistematizar do esporte, eles são inúmeros e existem várias alternativas. Mas eu vou dizer assim, nos talvez 6 minutos que eu tenho, né? Quem sabe 5, eu vou dizer o seguinte, essa discussão é muito interessante porque ela é concreta. A gente sabe que existe um hiato muito grande entre a formação teórica dos professores e a vida real, que é prática. E aqui a gente encontra muita informação do tipo, tá, a atividade física ela é benéfica, quanto? Consenso na literatura, de 30 minutos a 1 hora. O que acontece com mais atividade física? Bom, não vou entrar na neurociência, mas só vou mencionar rapidamente. A evidência diz que concentra dopamina, né, no córtex pré-frontal das crianças. E o que acontece com isso? Melhora suas funções executivas inibitórias, capacidade de memória. Então, onde é que você coloca isso? Coloca onde precisa. Depois da aula de matemática, antes da aula de matemática. Você
pensa estrategicamente na montagem do currículo com base na evidência que você tem. O que acontece? Recreio, você muitas vezes penaliza, né, no intervalo, você penaliza as crianças. Se você não se comportar, não vou deixar você sair para o recreio. Crime! Crime fazer isso. Porque isso é fundamental para o menino estar bom depois, senão ele vai continuar, ou a menina vão continuar sem atenção, dispersos. Então, tem muita evidência interessante. Outra que eu gosto muito dessa discussão. Quanto de esporte dá? Você dá um esporte durante um ano, e se você não sabe jogar vôlei, você não chega perto da rede, você é baixinho, você vai ficar chorando o ano inteiro, ou você dá um monte de esporte para os meninos e para as meninas? Tem um número ideal. Não pode nem ser de tal maneira que você restringe as habilidades das crianças que podem ser diferentes em diferentes esportes, mas não pode ser muito também, porque você precisa dar o tempo para elas se desenvolverem e ganharem habilidade naqueles esportes e se sentirem eficazes, competentes naquilo. Então tem toda uma agenda na pesquisa que a gente fez, que é uma agenda muito concreta. O que o Augusto dos Anjos está fazendo aqui? Quem é esse cara? Vocês lembram dele? A mão que afaga é a mesma mão que apedreja, escarra nessa boca que de... Que horrível isso, né? De eu botar isso aqui. Mas é para tentar fazer vocês lembrarem que o mesmo esporte que pode ser bom, pode ser ruim. Aquele esporte que privilegia apenas a competição e exclui as crianças, é aquele que faz com que o menininho diz, ele está me xingando, o cara que joga bem está me xingando, eu não gosto de jogar futebol, não quero fazer isso, o esporte não é para mim, isso não é legal. Então, o mesmo esporte que pode empoderar, que pode colocar dopamina, que pode dar um sentido de coletividade, de trabalhar de uma maneira cooperativa, ele pode excluir. Essa é uma discussão velha no Brasil, né, de esporte de competição, esporte de inclusão. Eu já participei de várias dessas discussões aqui, e a literatura reforça isso. O esporte tem que ser pensado de uma maneira inclusiva. Se você apenas colocar mais do mesmo, deixar os meninos lá jogarem futebol da mesma maneira que eles jogam, na qual algumas pessoas vão ser excluídas, você não está trabalhando para todos. E tá bom, né? Isso foi o que eu comentei com vocês, apertei aqui, tá, e eu tenho poucos minutos. Uma coisa que aparece muito clara, 2 minutos talvez, 3 minutos, 3, tá. Uma coisa que aparece muito clara é que tem uma sequência, e essa sequência, ela começa com a formação dos professores. Tem que ter formação dos professores, mas os professores, eles têm que ser respeitados também. E o que significa respeitar os professores? Significa dar liberdade para que eles possam exercer a sua autonomia, o seu protagonismo. A gente cair numa modalidade de formação de professores e dizer agora você vai ter que fazer A, B e C, ela é contrária ao princípio da liberdade dos professores e de que eles também vejam sentido e significado naquilo que eles estão fazendo. Então aí você fez isso, você avalia, você pega, né, faz avaliação, vê evidência, mas não descuide em nenhum momento da estratégia de implementação. Essa discussão de estratégia de implementação é uma discussão muito concreta. E quanto mais concreta, mais os professores vão entender. Então aqui tem algumas sugestões, meu tempo já está indo, mas eu queria mostrar 2 figuras para vocês para terminar. Faz 20 anos que eu vejo desenhos assim, 20 anos. Avaliando projetos, e se as crianças não tivessem a possibilidade do desenho, elas não estariam contando essas histórias. Agora, o quão importante para as crianças é contar histórias como essa, cada um vai fazer a sua aposta, mas a minha aposta é de que é muito importante. Então tem coisas que a gente só consegue através da expressão plural. E as artes, elas significam isso. Uma criança que só pudesse escrever e não tivesse o equipamento para isso, porque não é naquele momento ainda que ela chegou, ela estaria numa situação péssima, numa situação na qual ela sairia com o D, sairia com o 4, e ela não conseguiria falar daquilo que ela precisa falar. Mas eu gostaria de contar uma coisa pessoal para terminar. Uma história minha. Né? Não que a minha vida interesse, mas é uma coisa minha.
Algumas vezes pessoas me perguntam, né, eu esqueci de respirar 3 vezes. Algumas vezes pessoas me perguntam, você não fica nervoso quando tem que fazer alguma coisa? Todos nós temos alguma situação assim na vida que a gente fica nervoso, né, coisa do estresse. Para mim, a experiência mais nervosa de toda a minha vida, não tem nada que compara, é quando eu jogava vôlei. E quando eu segurava a bola, né, aí achei uma figura que era mais ou menos artística de vôlei, para contar a minha história. Segurar uma bola de vôlei na mão para dar o saque é a experiência mais tensa de toda a minha vida. De alguma maneira eu resolvi aquilo na escola. Resolvi sendo xingado muitas vezes, não pense que eu acertava tudo, não. Mas eu resolvi, o esporte, eu devo muito ao esporte com isso. O grande risco que a gente tem hoje é que a gente deixa, com a melhor das intenções, e eu estou concluindo, com a melhor das intenções, a gente quer melhorar a educação no país, mas a gente faz o contrário. Enquanto as crianças ricas do nosso país têm aula de inglês, o esporte no clube, as viagens, elas têm todos os extras, a gente, para querer melhorar a educação dos mais pobres, a gente empobrece a educação, tirando artes e o esporte. Então a gente vai na direção errada. Se realmente a gente quer melhorar, a gente tem que pensar com igualdade. Obrigado. Obrigada, Flávio. Não é sempre que a gente tem, né, junto aqui para um debate um economista, um psicólogo e uma neurocientista, né, trazendo convergências. Então, eu tenho uma pergunta para o Flávio, aproveitando você como economista, tá? E depois, é claro que muitas das perguntas que a gente já está recebendo aqui do nosso grupo, aqui, do ciclo, são transversais. Algumas delas se aplicam e eu acho que vocês vão poder responder de diferentes formas. Eu sei que o Lino também tem pergunta para o Flávio, então a gente vai chegar aí. Mas uma primeira para você, Flávio, um pouco na linha do que eu perguntei para o Lino, pensando em como a gente fura a bolha, né? A gente sai do círculo das pessoas que já concordam com o que a gente está trazendo. E aí você, como economista, e economista do desenvolvimento humano, eu brinquei, né, antes que a gente nem sempre consegue levar um Lino, na verdade quase nunca, um Lino para uma reunião de tomada de decisão, seja com gestores públicos ou empresas, fundações, organizações, sociedade em geral. Então, como economista, né, como você vê oportunidades de levar essas mensagens que você traz para outros economistas que talvez não sejam da sua linha de estudo, já estão abertos para essas evidências, mas que estão, muitas vezes, tomando decisões. Né? Por exemplo, na educação básica, muitas vezes decisões de gestão, de prioridades, né, de onde o recurso vai, são feitas por pessoas na Secretaria de Planejamento, na Secretaria de Fazenda, são economistas, né? Ou mais familiarizados com economia. Então, na sua experiência, assim, um pouquinho, uma palhinha, assim, como é que é possível fazer... E onde você vê as possibilidades de brecha para que, talvez, pessoas, economistas, né, que não estejam tão abertos, mas que estão na tomada de decisão, cheguem a conclusões, se não iguais, mas pelo menos próximas às que você trouxe aqui no final da sua fala. Tá? Bom, a sua pergunta, deixa eu ver, está funcionando, né? A sua pergunta é difícil de responder por várias razões. E o meu primeiro sentimento é de que não tem solução. Assim, a primeira coisa que vem à mente é que a gente precisava reconhecer a gravidade do problema. Então, assim, eu só vou ser um pouquinho negativo e aí depois vou fazer um esforço de positividade. Assim, quais são as razões para ser negativo? É que economista vê educação como parte de uma função de produção. Você tem insumo, né? Aí a gestão é a tecnologia, e você tem um resultado, e o resultado precisa ser medido, o resultado é termos de nota. Então você enxerga isso, porque isso é importante para o mercado de trabalho. Faz 2 semanas, eu acho que teve uma fala do Fraga, que saiu no Valor, um artigo, que ele dizia, mas a desigualdade... Com a desigualdade, assim, o país não vai crescer. E eu poucas vezes me indignei com coisa de jornal, assim. Eu disse, não, mas está errado. Não é que a gente tem que melhorar a desigualdade porque a gente quer crescer. O objetivo não é crescer.
O objetivo é eliminar a desigualdade. O objetivo é a gente ter uma sociedade mais civilizada, uma sociedade mais justa, uma sociedade onde não tenha tanta separação entre as pessoas. O Aristóteles já falou sobre isso há trocentos milhões de anos, lá na Ética Nicômaco. Qual é a surpresa? Não é que os economistas não saibam disso, mas existe uma visão que não é apenas culpa do fundamento utilitarista, prazer e dor, que a economia usa. A economia não reconhece muitos sentimentos morais. É um negócio muito engraçado, assim. Mas não vou falar disso. Eu acho que tem muita dificuldade dos economistas entenderem que o objetivo da ação social não é só aumentar o que o Edmar Baixa já chamava na década de 70, o PIB, que era o felicitômetro dos ricos. Porque, claro, imagina, Brasil, país, 1% tem 30% da renda, e aí você pega a metade da população sem nenhuma perspectiva de viver decentemente. De verdade, o PIB não ajuda muito. O PIB, no qual a renda, né, saiu no IDH essa semana, a renda dos homens é 70% acima das mulheres. As mulheres sofrem, elas dependem, a sua felicidade depende menos disso. Como é que dá para ser positivo num contexto onde os economistas têm tanta dificuldade? Eu acho que a gente precisa encarar os economistas de frente e dizer, Romeu, vocês têm uma visão parcial. A vida não é só isso. A economia tem que funcionar para a sociedade, não a sociedade tem que funcionar para a economia. Não vai vir deles. Assim, não vai vir dos economistas, pensadores que têm uma repercussão mundial fantástica, como Amartya Sen, não são tão populares aqui no Brasil, conhecido, mas não são tão populares. Eu acho que é preciso que as pessoas tenham coragem de dizer, mas o que os economistas fazem? Eles fazem uma poção, eles mexem os números, as equações, as regressões, tal, e plop, sai aquele negócio lá e as pessoas, tá bom, né? Você fez sua bruxaria, né? A gente acredita no que você fez. Mas eu acho que é importante, eu falo disso como economista, olhar a morte de frente e dizer, não é isso. A gente tem que pensar o que é uma sociedade boa e não apenas uma sociedade que cresce. E se para fazer a sociedade crescer, a sociedade piora, você tira as redes de proteção social, você diminui os programas para os mais pobres. A Europa fez isso, não é só Brasil, porque vai ter um futuro lá adiante, esse futuro lá adiante não acontece. E está cada vez mais óbvio, com economistas prominentes que têm se manifestado, como Stiglitz e outros, dizendo alguma coisa está errada. Obrigada. Lina, eu vou para a sua pergunta, mas antes a gente está... primeiro, agradecer também às pessoas que estão online, que estão nos enviando muitas perguntas. Então, eu vou fazer um exercício de juntar algumas perguntas aqui, porque a gente tem um bloco das pessoas online, muito voltadas para a questão da formação e da valorização do professor. E acho que, em alguns momentos, alguns pedem para a Del falar sobre isso, outros o Line e outros você, Flávio. Inclusive, aqui no auditório também, duas perguntas sobre a questão da formação. Como se mudar as práticas dos professores, educadores. E acho que aí, ligando, né, Adel, você falava tanto, e a Ângela te perguntou um pouquinho antes do intervalo, bom, como é que a gente, então, prepara os adultos, né, pensando os professores, educadores, que estão com as crianças e adolescentes jovens. E aqui as perguntas voltaram para vocês aprofundarem, assim, falarem um pouco mais como é que a gente, então, pensa e faz a formação. Algumas pessoas ainda trouxeram, e não só a formação, mas a valorização dos professores, dos educadores, dos adultos que estão trabalhando com as crianças e adolescentes. Se vocês puderem responder, porque eu acho que cada um de vocês tem um pedaço desse mosaico. E aí, só para terminar numa boa nota, viu, Flávio? Economistas como você também nos dão ânimo, né? É possível, você está sentando numa discussão multidisciplinar e há mudanças. Eu acho que em cada um dos campos a gente vê, eu acho que a ideia é essa, onde há convergência para a gente somar e poder construir mais pontes, né? Mas, então, agora eu passo essa pergunta para vocês três, por gentileza, e fiquem à vontade de continuar mandando perguntas. O pessoal online também, por favor, tá?
Obrigada. Well, for example, muitos professores e aqueles que também não são professores sabem que nós aprendemos melhor botando a mão na massa. Mas na formação de professores, os professores aprendem a dar aula. Eles treinam da aula. Eles não treinam para ajudar as crianças a aprenderem sozinhas. Então, na formação de professores, eles precisam aprender a como ajudar as crianças a aprenderem botando a mão na massa, precisam aprender a como ajudar as crianças a terem autocontrole, autorregulação, para que o professor não sinta que tem que ficar controlando a sala o tempo inteiro, para que as crianças podem trabalhar sozinhas sem que haja um caos. Isso é totalmente possível, mas os professores precisam ser formados a fazer isso e ajudar as crianças mais novas a irem melhorando aos poucos. Os professores precisam de respeito. Não adianta você só falar, eu te respeito. Mostrar respeito é diferente. Assim como nós temos que respeitar os alunos, nós temos que agir respeitosamente para os alunos e professores. A gente não pode dizer para os professores exatamente o que fazer. Os professores têm que exercitar o seu julgamento. Nós temos que ter fé neles. Eles têm que ser treinados a mostrar o mesmo respeito pelos alunos. Os alunos precisam ser capazes de poder também dizer a sua opinião sobre o que estão fazendo. As crianças têm que sentir que têm voz. Quando elas sentirem que têm escolha, eles vão sentir um senso de pertencimento e vão estar mais comprometidos em fazer as coisas. Na Finlândia, é tão difícil, os padrões são tão altos para você entrar na universidade para ser professor, que quem é rejeitado para ser professor universitário começa a fazer pesquisa que nem eu. Não é que qualquer um pode ser professor, porque o nível de exigência é muito alto. Eles só contratam os melhores para ser professores. E eles pagam super bem os professores. Então as pessoas respeitam os professores em parte porque sabem que só os melhores são contratados como professores e serão muito bem remunerados. Se você não remunerar bem, as pessoas passam a acreditar que aquilo não é importante. Então, o governo precisa entender que precisa pagar adequadamente os professores, porque o trabalho é duro, é importante, não há nada mais importante do que o trabalho de um professor. Se é tão importante e tão difícil, tem que ser remunerado adequadamente. Sou eu? Então, eu vou comentar a questão colocada, juntando uma reflexão que eu gostaria de fazer, pensando que foi despertada em mim através da fala do Flávio. Flávio, o que me ocorreu durante a sua fala foi a seguinte questão, né? Artes, filosofia, literatura, religião são sabedorias ou formas de conhecimento que cuidam do todo, daquilo que é do todo do ser humano. Né? Sem elas, né, a literatura, as artes, a filosofia, a religião, qualquer que seja ela, etc., nós não suportaríamos essa visão do todo da vida. O conhecimento escolar, que eu concordo com você, infelizmente, ele foi mal compreendido na escola, ele está sendo mal compreendido ou atuado na escola, ele dá conta do conhecimento científico. E o conhecimento científico não tem por função o geral, ele tem por função particular. A matemática mais sofisticada é matemática. A geografia mais sofisticada, ela analisa uma parte do conhecimento
Então, não se compete, vamos dizer assim, o particular, as partes não competem com o todo, elas se complementam. Daí eu concordo, achei muito bacana que você tenha falado. Artes, sim, mas matemática também sim, só que é melhor apresentar um e outro. E aí, porque senão, a gente, quer dizer, não se compara o particular, né? E na escola, por exemplo, a especialização exagerada do conhecimento científico, ela ganhou na prática o significado de fragmentação. Né? Então, não é que os com todo respeito pelos colegas da matemática e de outras áreas, né? Não é que o professor de matemática não sabe ou não quer recorrer às artes, aos jogos, etc. Ele também não recorre à linguagem, a nada. Quer dizer, matemática é matemático, só matemático, português só português, geografia só... Enfim, nós nos tornamos isolados quando a gente deveria juntar forças do geral e do particular, etc. Então, nesse sentido, né, a sugestão que eu daria é que os nossos professores, nós professores, né, deveríamos ter oportunidades, num contexto de formação, de aprendermos sobre o geral. Né? Jogarmos mais, dançarmos mais, lermos mais literatura, no sentido do prazer do ler. Né? Porque, veja, um professor de português, né, ele não saberia escrever como um Shakespeare, não saberia expressar como conteúdo, né, o drama do ser humano na sua integralidade, vamos dizer assim. Mas ele sabe, melhor talvez do que o Shakespeare, porque não era a função dele isso, eu acho, explicar o que é estrutura textual, o que é gramática, o que é análise sintática, o que é isso e tal. Não se comparam, as duas coisas são importantes. Então, nesse sentido, você não tem uma competição. Então, voltando para a questão, eu diria que os professores, nós professores, deveríamos ter oportunidades, tempo e condições reais de termos contato com o geral, com a literatura, com a filosofia, com as artes, com uma certa meditação sobre o mundo, sobre o nosso fazer, etc., sobre a nossa função. Você tem toda razão. Qual é a função da escola no mundo atual? Né? E termos também oportunidades de formação naquilo que é específico da nossa área de conhecimento, né? De estratégias que as evidências educacionais e de pesquisa educacional se mostram mais interessantes, etc. E o fato é que eu posso estar enganado, nós, professores, temos poucas oportunidades dessas duas coisas que são complementares e indissociáveis, né? Que seria uma formação mais específica para a área de estudo, etc., ao qual ele se dedica, e uma formação mais humanística, vamos dizer assim, se eu posso dizer, ou mais filosófica, ou mais meditabunda, se eu posso terminar a resposta. Vocês sabem que o sufixo bunda significa exagerado, então nauseabundo, cheio de náusea, meditabundo, cheio de meditação. Assim, sendo específico em relação a algumas questões pedagógicas, eu, durante esses últimos 5 anos, eu tive a possibilidade de acompanhar um projeto chamado Círculo da Matemática no Brasil. E a ideia de círculo foi formulado pelo professor Bob e Ellen Kaplan. Eles já estão aposentados, já estão com 80 alguma coisa, eles começaram isso na Universidade de Harvard. E a ideia de círculo é a ideia de que o professor não é um triângulo, né? Então não vem do professor para os alunos, é uma conversa entre pessoas. E eles dizem o seguinte: a gente não vai ensinar matemática para os alunos, a gente vai fazer matemática junto com os alunos. E aí eles dão esse sentido de autorrealização, que nem um menininho ali com a pilha de cubos, eles dão esse sentido porque eles dizem o seguinte, e eu vi essa aula, eles dando. Será que existe números entre números? E as crianças vão dizer, de jeito nenhum, tem o 1, o 2, o 3, o 4, não tem número entre números. E eles deixam as crianças pensarem sobre isso. E aí eles perguntam, bom, mas e qual a idade que você tem? Eu vi. E o menininho todo orgulhoso disse, eu tenho 5,5. As crianças pequenas, né, elas têm aquele orgulho daquele meio. Pronto. Eles começaram a falar em dividir o chocolate, em dividir a pizza, em dividir não sei o quê. E eles ficaram mais de 1 hora para estabelecer que existia uma coisa chamada meio. Quando eles voltam na sessão seguinte,
já na outra semana, eles tiveram que retomar, as crianças já não tinham aquele meio. Eles retomam, mas muito mais rapidamente, e eles fazem o que para crianças de 5 anos eu acho que é a pergunta mais difícil que se pode colocar em toda a vida, talvez para muitos adultos também: onde é que eu coloco um quarto? Eu coloco um quarto à esquerda ou à direita? Esse tempo de pensar, a construção do raciocínio da criança, para mim, dá concretude a elementos teóricos, como elementos de protagonismo do Paulo Freire, elementos de agência que vai aparecer numa Nussbaum. E eu acho que é recuperar essa caixa de ferramentas. Se a gente sabe que o objetivo da escola é um objetivo de empoderar as crianças, de fazer as crianças florescerem, de que elas encontrem sentido naquilo, não apenas, é uma semente, não apenas no hoje, mas no amanhã, o que a gente faz? A gente trabalha com as crianças, e para trabalhar com as crianças precisa de coisa concreta. A caixa de ferramentas que eu conheço do professor brasileiro é uma caixa de ferramentas que é construída muito a priori hoje em dia nas redes sociais, é o que eu vejo. A gente não tem aquela caixa, toda a discussão curricular é uma discussão que ela precisa respeitar essa diversidade. Eu quero trabalhar as coisas diferentes. Eu tenho outro exemplo, eu tive outra ideia. Então, eu acho que, do ponto de vista pedagógico, tem esses dois momentos. Tem um momento de você pensar o concreto, pensar que a posição do professor talvez seja diferente, não é mais... E o Delors estava absolutamente correto, a gente tem que ensinar as crianças a aprender, eu aprender a aprender. Se você não sabe aquele conteúdo, mas de repente você sabe outras coisas, você não pode dar aquele carimbo vermelho na criança, porque aquilo tem repercussões fortes. Então, acho que tem que mudar a visão pedagógica, a visão de nota, mas tem que mudar também o reconhecimento de outras coisas que são importantes, que é o que essa discussão de artes e de esporte inclui. Muito obrigada. Teve também agora um outro bloco de perguntas sobre as famílias, sobre o papel das famílias. Então, tanto pensando como apoiar, em função do que a Adele apresentou, como apoiar as famílias, como escolas podem apoiar as famílias, mas também uma pergunta falando um pouco das dificuldades das famílias, como eu acho que talvez para algumas pessoas tenha ficado muito forte, Adele, talvez até pesado, né? Assim, o peso da família. E se a família não dá conta na primeira infância... Eu sei que você falou, não precisa ser a família que faz essa diferença, mas algumas das pessoas nos enviaram perguntas, se você pudesse falar um pouco mais concretamente, como famílias podem ser apoiadas, porque talvez na mesma linha de formação de professores, né, as famílias a gente não nasce sabendo como. Então, que estratégias e se há espaço para políticas públicas, governo, sociedade apoiarem o que acontece no espaço da família. Se pudesse falar um pouquinho, e, claro, abro também para vocês dois, é que essa pergunta ficou muito forte em cima do que a Adele trouxe. Uma coisa que nós temos que fazer é reconhecer que todo mundo merece respeito. Os pais pobres merecem respeito, as crianças merecem respeito, assim como os professores. E muitas vezes eu acho que as escolas negligenciam as famílias desfavorecidas e pobres, achando que pais pobres não são pais bons. Nós temos que nos concentrar nos pontos fortes de cada criança na sala de aula e nos pontos fortes de cada família. E uma coisa que ajuda as famílias é sentir que os outros valorizam o que elas têm, que as pessoas entendem como é difícil para elas, que você percebe que o trabalho deles é difícil. Eu acho que isso é muito importante como nota de fundo. Uma outra coisa, todo mundo começa a querer ser um bom pai, uma boa mãe quando a criança nasce. Todo mundo quer o melhor para o bebê. Ninguém começa falando, eu pretendo ser um fracasso como pai ou mãe. Todo mundo quer ser um bom pai ou uma boa mãe. Só que a gente não sabe como fazer. Muita gente não sabe como ser pai e ser mãe. A pessoa faz o melhor possível e erra. Por quê? Porque não sabe como fazer de outra maneira.
Portanto, nós temos que dar educação para todo mundo. Onde eu moro, na Colômbia Britânica, quase todo mundo que tem cachorro leva um cachorro para um treinamento de obediência, para o cachorro aprender a ser obediente. Só que pai não é treinado a ser pai. Os pais precisam de ajuda. Onde eu moro, uma coisa que se faz é fazer vídeo para os pais que estão sofrendo, para mostrar como ser um bom pai, como dar banho num bebê, como ler uma história para o bebê à noite. Então, em vez de ler, em vez de ouvir uma apresentação, você assiste um vídeo de alguém parecido com eles em ação. Essa é uma coisa que pode ajudar. Uma outra coisa que pode ajudar é tentar reduzir o estresse das famílias. Uma coisa que a gente faz na Colômbia Britânica, que é baseado num programa dos Estados Unidos que eu estou tentando levar para o Canadá, para a Colômbia Britânica, tem um foco em saúde. Por que muita gente tem problema de saúde? Muitas vezes não é um motivo biológico, é um motivo social, porque a pessoa está estressada e é isso que faz com que a pessoa não se sinta bem. O que faz esse programa? Esse programa utiliza alunos universitários que querem fazer uma contribuição para a sociedade, que querem trabalhar com voluntariado. Esse programa ensina esses alunos de graduação a ajudar famílias. Alguns desses alunos universitários ficam no consultório, na antessala dos médicos, enquanto os pais estão esperando para a consulta. Eu não sei se é a mesma coisa aqui. Às vezes você espera 1 hora, 2 horas na antessala antes de passar pela consulta com o médico. Então, o aluno universitário fica conversando com os pais. Qual o problema você está tendo? Talvez você não consiga eliminar as baratas em casa. O dono da casa não está dedetizando. Ou talvez você está desempregado. Você está preocupado em não ter dinheiro para colocar comida na mesa. E esses alunos universitários trabalham com as famílias para tentar conceber uma solução. Muitas vezes é só uma questão de ouvir para que a pessoa chegue à conclusão do que ela tem que fazer. E muitas vezes as pessoas se sentem tão cansadas de tanto tentar, se sentem tão desesperadas que a pessoa nem sabe se defender. Só que aluno universitário é muito bom para defender os outros. Então, eles podem pegar no pé do dono do apartamento e falar o seguinte: você tem que dedetizar o apartamento para se livrar das baratas. Ou talvez a pessoa não esteja conseguindo preencher formulários. Os universitários são ótimos em buscar coisas na internet, em buscar os formulários, o que quer que seja. Esses alunos universitários ajudam a reduzir os determinantes sociais do problema de saúde. A indústria farmacêutica não tem interesse em te dar um remédio que cura tudo, porque senão eles não vão ganhar dinheiro se você ficar saudável. Eles querem te dar um medicamento que controle ou que mascareie o seu problema. Então você tem que continuar tomando o remédio. Por exemplo, para quem tem asma, o que o médico faz? O médico te dá um inalador. O inalador não cura a sua asma. O que faz o inalador? Controla a sua asma, mascara a asma. Para ver a asma, você precisa de 2 coisas. Para asma, você precisa de um ambiente irritativo, que irrita as vias aéreas, e estresse. Para desenvolver asma, você precisa dos 2. Se você eliminar o estresse, você cura a asma. Você elimina a asma. Tem tantos problemas de saúde que, na verdade, são problemas da vida social. E nós podemos tentar ajudar nisso. Uma outra maneira de ajudar é fazer com que as famílias se reúnam e compartilhem os seus problemas.
Por exemplo, as mães num quarteirão podem jantar uma vez por semana juntas. Enquanto estão preparando a comida e comendo, vão dividir os seus problemas, as suas experiências e vão constatar que não são as únicas a terem problemas. E talvez elas descubram maneiras de ajudar umas às outras. O apoio social é muito importante não só para as crianças, mas para as famílias também. O único assim que me ocorreu comentar foi assim, a gente pensar um pouco, porque do ponto de vista antropológico, não é, a função, o cuidar da criança pequena sempre foi uma função da família e, sobretudo, das mães. E no século XXI, as mulheres, né, as mães, têm outras funções, né? Elas trabalham fora de casa e tal. É um projeto que se tornou muito o projeto Cuidar de Filhos, que é um dos projetos caros aos adultos, né? Formar bem aqueles que vão ocupar o lugar deles. Ou seja, os pais, né, as mães, os pais estão muito sobrecarregados, muito demandados. E o que se conhece hoje, até a economia ajudou muito nesse sentido, estou pensando no Heckman, por exemplo, né, é que a complexidade e a importância do cuidado da primeira infância, né, requer, né, uma atenção social maior, né, que seja uma política pública, que você tem. Agora, o que eu quero comentar apenas é isso. Não se trata de substituir a função, né, porque muitos pais hoje, eu acho que têm esse sentimento que estão sendo substituídos, terceirizados. Não se trata de substituir. Trata-se de integrar algo que é complexo, né, e importante, e as outras partes da sociedade fazerem a sua contribuição, porque, na verdade, os pais hoje, muitos pais e muitas mães, se sentem desqualificados como pais e mães. E, bom, isso tem a ver com uma série de coisas que a gente poderia analisar, mas isso não é bom, né? Na verdade, as famílias não se substituem as famílias no cuidado dos filhos, mas se coopera com elas, né? Porque é uma tarefa complexa e fundamental para o presente das crianças e para o futuro do mundo, né? Isso é isso. Bom, 3 coisas rápidas assim sobre isso. A primeira é que eu acho que se as famílias amarem as suas crianças, sempre vão fazer um bom trabalho. O que significa amar? Amar é você dar valor. Então, assim, se você disser, minha filha, eu te amo, mas pode ir comigo em tal lugar, pode ver não sei o quê, não posso, estou ocupado. Não, mas para aí. Ama ou não ama? Isso pode causar confusão na cabeça das crianças. Se você dá valor, você faz. O amor é definido muito pelas práticas. Então, essa é a primeira coisa. O problema que a gente tem é que a gente tem um passivo social enorme no Brasil. A gente tem pais, por exemplo, que quando chega o filho já com a matemática do 3º ano e que tem uma divisão, aquele pai, aquela mãe não sabe. E pode fazer 2 coisas. Pode dizer, isso não é importante, eu não sabia também, e faz um danado de um estrago, e pode não se envolver com aquilo, dizendo que também não é importante. A gente fez pesquisa já sobre isso, faz um dano danado, mas não é por culpa, é porque tem esse passivo. Então, como resolver isso? Aí eu vou na direção, né, positiva, para não dizer que, né, eu sempre ficar negativo, não, da professora Adela. Eu acho que a gente tem que ser mais criativo às soluções institucionais. O que eu vejo no mundo desenvolvido? Que a gente tem a escola, mas a gente tem centro cívico, que é biblioteca, é arte visual, não é aquela biblioteca tradicional só de livro, eu já vi isso em vários países. A gente precisa formar os adultos, a gente precisa resgatar esse passivo. Então, não é apenas trabalhar, né, na linguagem de economista, o fluxo, quem está entrando e saindo da escola. É dizer como é que a gente recupera. Nosso problema é tão grande que a gente precisa recuperar um passivo social das pessoas que passaram pela escola e a escola falhou essas pessoas. E que elas, na realidade, elas reproduzem esses problemas pelos 2 mecanismos que eu havia mencionado antes. Então, acho que a gente precisa... Será que agora que vai diminuir o número de alunos e que vão ter escolas que não vão ser mais usadas, a gente não pode usar esses espaços para formar, sei lá, centros civilizatórios ou algum nome bacana, mas que seja um centro que vai pai, que vai filho, que vai avó, que vai não sei o quê, e que façam coisas juntas? Eu acho que a gente precisa de uma criatividade institucional
para ser positivo, para pensar não apenas o fluxo, mas para pensar esse resgate desse passivo. Muito obrigada.